Boa noite. Que alegria voltar a essa terra maravilhosa. Apesar de não ter praia, mas o povo é maravilhoso, vocês são maravilhosos. E realmente é um privilégio estar aqui. Nós vamos estar juntos nesse final de semana, a partir de amanhã, fazendo um seminário de cura e crescimento emocional. Então, realmente me sinto honrada nesse momento. E eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho pregado em vários lugares ao longo de 2015. Uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Eu vou ler um texto, só que vai ser diferente, portanto não abra a sua Bíblia, só me escute, porque eu vou ler na linguagem a mensagem. E ela traz uma explicação um pouquinho diferente. Mateus capítulo 5, verso 8. Diz assim: abençoados são vocês, presta bem atenção, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Incrível, né? Incrível. Mateus 5,8 dizendo assim: abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês vão poder ver Deus no mundo exterior. A Bíblia fala de dois termos muito comuns, que nós usamos como se fossem a mesma palavra. A Bíblia fala de fé e fala de confiança. E eu me debrucei em cima desse estudo, trabalhando sobre o conceito de fé, conceito de confiança. E a Bíblia fala que o justo vive pela sua fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Tudo que acontece na nossa vida acontece pela fé. Então a fé é um elemento que torna visível o que é invisível. A fé é um dom de Deus. Ninguém tem fé em si mesmo. Há pouco tempo, o ano passado, nós passamos lá no nosso culto a fala de uma grande escritora brasileira que morreu. Eu esqueci o nome dela agora. E essa mulher fez uma contribuição imensa para a educação no Brasil. Só que pouco antes de morrer ela disse assim: sabe qual a minha maior dor? Eu gostaria de ter tido fé. Eu não consegui ter fé. Isso até me arrepiou, Falei, meu Deus, essa mulher intelectualizada, uma pessoa de renome, clamando porque ela não sabia ter fé. Então, primeira coisa, a fé é um dom de Deus. Amém? Eu sou muito grata a Deus porque eu posso ter fé. Sou muito feliz, é um privilégio ter fé, é um privilégio crer que Jesus morreu por mim. Isso é algo que vem de Deus. Então a Bíblia fala que nós precisamos viver pela fé. Ninguém questiona isso. Mas tem uma outra palavrinha na Bíblia que passa desapercebida, que se chama confiança. E essa noite eu quero pregar sobre a importância da confiança. A fé é um dom de Deus. Você cresce na fé como? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, você cresce na fé. Então nós podemos dizer assim: a fé vem pelo conhecimento, a confiança vem pelo relacionamento. A fé vem pelo conhecimento, mas a confiança só vem pelo relacionamento. E é muito importante que nós possamos compreender isso. Você imagina que quando o povo saiu do Egito, guiado por Moisés, eles tiveram fé. Sabe qual foi o problema deles? Eles não tiveram confiança em Deus. Então é extremamente importante que nós possamos refletir, compreender esta noite, que o nosso coração
precisa ser curado para confiar. E quando você lê a Bíblia, você começa a descobrir que existe uma diferença muito clara. A fé tem a ver com o meu espírito, com o meu entendimento, mas a confiança só vai existir se houver um relacionamento. E é interessante, confiança é considerado hoje pelos cientistas sociais como a emoção mais importante dos nossos relacionamentos. Sabe que nós temos conversado sobre isso lá no Rio. Sabe qual é o grande problema do Brasil hoje? O grande problema do Brasil não é economia, não é política. O problema do Brasil hoje é confiança. Ninguém confia no Brasil. Sem confiança não tem prosperidade financeira. Sem confiança não tem desenvolvimento. Impressionante isso. E sem confiança também não tem uma vida espiritual saudável. Interessante que você vai ver essa diferença. Pouquíssimas vezes na Bíblia você vai encontrar a palavra fé e confiança juntas. Por exemplo, Jeremias 17, 7, 8, uma das palavras mais fortes sobre confiança diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no tempo da seca e nem deixará de dar fruto. Não é fé, não, é confiança. Feliz, abençoado o homem, a mulher que confia em Deus. Então nós vamos crescer na nossa confiança em Deus. E em Marcos capítulo 11, verso 23, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. De novo, a palavra não é fé, é confiança. E não duvidar no seu coração. E aí, aprofundando, Hebreus capítulo 10, verso 35, diz assim: não lance, portanto, fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Que recompensa é essa? O que a Bíblia está dizendo? Qual a recompensa da confiança? Interessante. Você pode pesquisar depois na internet com mais calma. Existem pesquisas hoje nas universidades da Austrália e da Suíça sobre o hormônio chamado oxitocina, que é o hormônio da confiança. Eles descobriram que quando você tem um nível de confiança, você produz um hormônio que acalma o seu estresse. Incrível isso, a Bíblia é fantástica, né? Eu estou cada vez mais impressionada. Tudo que a Bíblia diz está sendo comprovado pela ciência. Então a ciência está dizendo o seguinte: se você confiar profundamente, sabe o que vai acontecer com você? Você vai produzir um hormônio que vai combater o estresse, que vai combater a ansiedade e que vai te dar tranquilidade. Quantos podem dizer amém? Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Agora, confiança é algo muito frágil. Porque ela pode ser quebrada facilmente. Então, quando Hebreus fala que nós vamos ser recompensados pela nossa confiança, a primeira recompensa que eu reconheço é que eu vou ter mais saúde física. Deus quer que você tenha saúde. Algo que combate a ansiedade é a confiança.
E os estudiosos dizem que nós precisamos de 3 níveis de confiança. E hoje é a hora de nós avaliarmos se nós temos isso na nossa vida. Eu preciso confiar em alguém maior do que eu. Os estudos sobre confiança dessas universidades dizem o seguinte: uma pessoa precisa ter alguém maior do que ela, em quem ela pode confiar. E eu, quando li isso, comecei a pular e disse: glória a Deus, porque eu tenho alguém maior do que eu, em quem eu posso confiar. Uhul! E ele diz o seguinte, que a confiança vai sendo construída primeiro com essa percepção de que eu não estou só no mundo, mas que eu tenho alguém por trás de mim. Graças a Deus por isso. Nós temos alguém maior do que nós. Depois eles dizem o seguinte: você precisa criar um círculo de pessoas confiáveis na sua vida. Você precisa ter pelo menos 1 ou 2 pessoas na sua vida em quem você confia profundamente. E hoje os relacionamentos são muito superficiais. Nossos relacionamentos hoje são rápidos, são WhatsApp, Facebook. Né? Nós temos muitos relacionamentos e pouca profundidade. Por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, mas tem pessoas que guardam segredos. Eu vou tratar disso no seminário, que guardam segredos, não precisam ser coisas graves, mas situações de dor e de sofrimento que passaram durante 10, 15, 20 anos e que nunca abriram com ninguém. E isso torna você uma pessoa predisposta a ficar doente. Confiança em alguém maior do que eu. Algumas pessoas, e os estudos dizem, você não pode confiar em todo mundo. Isso é ilusão. Tem muitas pessoas que falam assim: eu abri minha vida, e aquela pessoa... Não era para abrir. Você tem que saber, você tem que conscientemente... A minha pergunta para você essa noite é: se eu descer aí com o microfone e perguntar para você, me dá o nome de 2 pessoas na sua vida que você realmente confia, que você contaria todos os seus segredos. Não vale psicólogo não, tá? Brincadeira, vale sim. Muitas pessoas só fazem isso com o seu terapeuta, né? Graças a Deus que pelo menos a gente tem trabalho. Então nós precisamos crescer na capacidade de confiar. Olha que coisa interessante. Quando eu tenho alguém maior do que eu, e quando eu tenho algumas pessoas em quem eu confio, sabe o que vai acontecer? Eu vou desenvolver autoconfiança. Fantástico isso, né? Ninguém vai ter autoconfiança se não tiver esses degraus. E como eu creio de todo o coração que o projeto de Deus é nos tornar saudáveis, espírito, alma e corpo, Deus nos deu um remédio: confiança. Amém? Você pode dizer amém? Se você for estudar a Bíblia sobre esse tema, você vai encontrar centenas de versículos sobre confiar e sobre confiança. Agora, como é que se constrói confiança? Como é que eu vou crescer na minha confiança em Deus? A sua confiança em Deus precisa estar tão desenvolvida que nos tempos do deserto e do silêncio de Deus você vai estar lá assim: eu sei que Ele vai chegar, eu sei que Ele vem. Sabe por quê? Porque Ele é confiável.
Mas então como é que se constrói confiança? Confiança é resultado de conhecimento sobre alguém. Eu só vou confiar numa pessoa que eu conheço. Que eu conheço o seu caráter. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Conhecimento de Deus não é para você encher sua mente de versículo, não. Quando você lê a Bíblia, você lê a sua Bíblia, sabe para quê, meu querido? Fala assim comigo, para conhecer a Deus. Repete comigo, Você lê a Bíblia para saber quem Ele é. Você precisa saber quem Ele é. Eu só vou confiar em alguém que eu conheço. Por que que muitas pessoas hoje... E muitas pessoas me perguntam e falam comigo sobre isso. Por que que Deus, se Deus é amor, se Deus é bom, por que tem tanto sofrimento no mundo? Se você ler sua Bíblia, você vai descobrir que esse mundo pertence aos homens. E que Deus só age nesse mundo através dos homens. Deus não interfere nessa terra, a não ser que alguém ore e que alguém fale. Se você não souber disso, você vai pensar assim, Deus é injusto. Mas a Bíblia diz que o céu pertence a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo que acontece nessa terra só acontece porque alguém creu, orou e falou. Então quem é responsável por esse mundo? Não é Deus, somos nós. Por isso que Jesus ensinou você a orar, me ensinou a orar. Que venha o teu reino. Que a boa, agradável e vontade de Deus, que já foi feita no céu, desça para a terra. Desça, sabe quando? Quando eu oro, quando eu profetizo, quando eu jejuo. Por isso a igreja está aqui na terra para trazer o reino de Deus. Mas se você não conhecer a Deus, você vai ficar em crise. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Se Deus é amor, por que tem tanto sofrimento no mundo? Sofrimento no mundo vai acabar quando alguém se levantar e pregar o evangelho e falar, a bênção de Deus está nesse lugar. Nós estamos mudando essa nação, sabe como? Abrindo igreja em todos os lugares. Lá no Rio de Janeiro, você só vê notícia ruim. Nós estamos entrando nas favelas, fazendo célula. Nós temos igreja perto de Bangu 1. Sabe o que é Bangu 1? O presídio mais perigoso do Rio de Janeiro. Nós temos uma igreja em Bangu. 300 jovens. Abrimos uma igreja num lugar pior do que Bangu. E o reino de Deus vai entrar lá e vai mudar. E vai mudar a cara daquela cidade, a cara daquele lugar. Mas se você não conhecer a Deus e saber como Ele age, você não cresce na sua confiança. Segundo, a confiança cresce quando eu posso prever o comportamento de uma pessoa. Se alguém diz assim para você, eu vou chegar às 8 horas, e ela chega às 8h30. Aí no outro dia ela fala, eu vou chegar às 9, ela vai chegar às 9h30. Aí no terceiro dia ela diz, eu vou chegar às 10 e ela chega às 10h30. O que vai acontecer com você? Você vai esperá-la por ela? Não, ela vai chegar atrasada. Você já previu, aquela pessoa quebrou a sua confiança. Sabe como nós crescemos na confiança em Deus? Porque Ele cumpre o que Ele promete. Deus é previsível, está previsto, está claro na Bíblia como é que Ele vai agir. Ele vai agir em resposta à sua oração, ao seu jejum, ao seu clamor, às suas lágrimas. Quando você faz um compromisso com alguém, você gera esperança nela.
Mas quando você cumpre seu compromisso, você gera confiança. Então, quando Deus te dá uma palavra, uma promessa, o que acontece com o seu coração? Você tem esperança. Aí o dia que acontece, sabe o que vai gerar dentro de você? Confiança. Aí da próxima vez você fala, ele vai chegar, ele vai fazer, ele falou, ele prometeu. Aí pode demorar, né? Pode acontecer. Olha que coisa interessante. Nós temos um garoto lá no Rio, ele está conosco desde o Arena Kids. Nós estamos no Rio agora há 20 anos já. Fazendo 20 anos agora que nós mudamos para o Rio. Então esse garoto chegou no Arena Kids. E nós ensinamos nossas crianças a fazer o livro dos sonhos. Nós ensinamos nossas crianças que elas podem confiar em Deus, mesmo que a situação financeira delas seja ruim. E esse garoto veio de uma família, eles vieram para a nossa igreja, eles são de longe, eles são vocês talvez não consigam compreender o que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem Zona Sul, Zona Oeste e Baixada. Então assim, quem vai ao Rio vai em Copacabana, vai na Barra da Tijuca, mas isso não é o Rio de Janeiro. Então eles vieram de um bairro longe, com um salário muito pequeno. O pai o abandonou, então estava ele, a mãe e a irmã. Então desde pequenininho, ele foi ensinado que nada era impossível, que ele podia acreditar. E eu me lembro então que, há uns anos atrás, eu encontrei com ele no corredor da igreja, e eu virei para ele, eu faço isso muito. Você já fez seu livro dos sonhos este ano? Aí ele falou assim, já, bispa. E a mãe dele estava do lado. E sabe o que eu coloquei no livro dos sonhos? Eu quero ir para os Estados Unidos estudar inglês. Aí a mãe dele virou e falou assim, coitado do meu filho. Bispo, eu não tenho dinheiro, mal tenho dinheiro para me sustentar e sustentar a minha casa. Eu olhei para ela e falei assim, nunca mais diga isso. Porque você não precisa de dinheiro. Eu olhei no olho dele e falei, você não precisa de dinheiro. Você precisa de confiança. E de fé. 2 anos atrás, coincidentemente, uma amiga da família falou assim, eu preciso que alguém me ajude, eu vou fazer um doutorado nos Estados Unidos e quero levar alguém comigo, eu vou pagar tudo. Adivinha quem foi? 6 meses nos Estados Unidos com tudo pago. Voltou falando inglês. Aí, o que aconteceu? Ele teve, a promessa de Deus gerou esperança, a esperança gerou confiança. Sabe o que ele fez no próximo ano? Há 2 anos atrás, ele virou e falou assim, agora eu quero ir para a Europa. Agora eu quero ir para a Europa. E sabe onde ele está hoje? Na Holanda. Com tudo pago. Ajudando uma outra família. E no final de semana passada, eu chorei. Um jovem pobre, que não tinha a mínima chance nesse mundo, que hoje está fazendo uma universidade, está fazendo direito. No livro dos sonhos dele está que ele vai ser juiz. Ele mandou um e-mail assim, bispa, olha a minha foto, eu estou em Paris. Ele está viajando pela Europa, conhecendo os museus. E ele falou assim, sem dinheiro, eu não tenho dinheiro. E eu sempre digo, quem disse que você precisa de dinheiro? Quem disse que você precisa de dinheiro primeiro? Tudo pago. Então, sabe, é esse o Deus. Jesus morreu para nos apresentar um Deus confiável, um Deus que cuida de nós, amém, queridos? Um Deus que se importa conosco, um Deus que está interessado em todas as áreas da nossa vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa, o seu nível de revelação de Deus não vai influenciar na sua salvação, mas vai influenciar na sua vida aqui na terra.
A sua fé vai te levar para o céu. Amém? Mas a sua confiança vai te fazer experimentar o melhor de Deus nessa terra. É o mesmo Deus, a mesma palavra, as mesmas promessas para todos. O que diferencia uma pessoa de outra? O seu nível de confiança. Portanto, em nome de Jesus, que este ano de 2016, o Espírito Santo te dê uma revelação profunda do amor de Deus por você. Que a palavra de Deus abra sua mente, para você saber quão importante, quão precioso você é para Deus. Porque, infelizmente, muitos de nós perdemos a confiança ao longo da vida. Perdemos a confiança nos nossos pais, perdemos a confiança nos professores, perdemos a confiança nos políticos, perdemos a confiança em várias situações da nossa vida. E não nos damos conta disso. E para terminar, eu vou te contar uma história que vai deixar muito claro para você o que eu estou querendo te mostrar esta noite. A diferença entre fé e confiança. Gênesis capítulo 15, verso 1. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Uma outra versão diz assim: Abraão, não tenha medo, porque eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Agora, presta bem atenção, a Bíblia é incrível. Ela fala assim: depois destas coisas. Que coisas? Sabe o que aconteceu no capítulo 14 de Gênesis? Que coisas são essas? No capítulo 14 de Gênesis, Abraão foi informado que vários exércitos de reis tinham invadido Sodoma e tinham levado junto o seu sobrinho Ló, e as mulheres e as crianças, e tinham levado tudo. Sabe o que Abraão fez? Pegou 318 homens e subiu e enfrentou 3 exércitos de 3 reis, venceu e trouxe todo mundo de volta. E a minha pergunta para você é a seguinte: esse homem tem medo? O que é isso? O que a Bíblia está dizendo? Por que Deus está falando a Abraão, não tenha medo? Como é que um homem que enfrenta 3 exércitos poderosos, está escrito lá, você pode ler, com 318 homens, escuta essa frase: Abraão, não tenha medo. Sabe qual era o problema de Abraão? Não era medo de ir para a guerra. E eu tenho descoberto que muitos cristãos são extremamente destemidos para ir para fazer a guerra dos outros. Porque Abraão estava fazendo a guerra de Ló. Tem muito cristão hoje que arregaça as mangas e ora e jejua e ora. Várias pessoas falam para mim: bispa, por que eu oro e as coisas acontecem para as outras pessoas e não acontecem comigo? Quando a Bíblia diz assim: Abraão, não tenha medo, essa palavra no original significa: Abraão, não viva desconfiado. Sabe qual era o problema de Abraão? Não era a fé. Ele é o pai da fé, não é? O problema de Abraão era que ele não confiava ainda que Deus iria atender os desejos do seu coração. Tem muito cristão vivendo assim. Eu sou valente, eu sou guerreiro, eu acredito, eu sei que Deus vai fazer para os outros. E eu oro e jejuo e faço acontecer, mas tem muitas coisas na minha vida que não romperam ainda. Igualzinho a vida de Abraão. Pegou a espada, lutou a guerra de quem? De Ló.
Mas quando Deus viu, olha que coisa incrível, esse texto é fantástico. Quando Deus viu a situação do coração de Abraão, ele chegou para ele e falou assim: Abraão, vem cá, vamos fazer uma terapiazinha aqui, ó. Vamos ter um gabinete. Ele virou: Abraão, não tenha medo, ou seja, não desconfie do meu amor por você. Choricandarabara. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus te dê revelação de que você não está aqui apenas para guerrear a guerra dos outros. Você está aqui também para ser profundamente abençoado por Deus naquilo que é importante para você. Mas muitas pessoas estão bloqueadas na sua confiança de que Deus está interessado na sua vida. O problema de Abraão com Deus aqui é que ele fala assim: Abraão, não precisa ficar inseguro. Só que Abraão responde para Deus: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o meu servo? A mim não tem me dado filho, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Preste bem atenção. Escuta que isso aqui é um tesouro. A promessa de ter um filho tinha sido dada. E eu quero te falar uma palavra profética essa noite. Todas as promessas de Deus sobre a sua vida já foram dadas. A Bíblia diz em Efésios 3 que todas as bênçãos espirituais já foram dadas em Cristo Jesus. O problema é que as bênçãos estão lá. E você tem o dever e a responsabilidade de trazê-las à existência na sua vida. Então, Abraão tinha recebido a promessa de que eles teriam um filho, que seria pai de uma grande nação. Mas no coração ele ainda não confiava. E é isso que eu quero deixar com você essa noite. Abraão precisou de uma revelação. De uma revelação de que Deus se importava com ele. Chore, cantarabara. E esta noite, que em nome de Jesus, o Espírito Santo comece a dar a você uma nova revelação de que Deus se importa com você e com aquilo que Ele te prometeu. Você pode ser uma pessoa que tem se movido em fé, que tem visto coisas acontecerem, mas a minha pergunta essa noite é: como está o seu coração? Você realmente confia de que Deus quer o seu bem, de que Deus quer te abençoar, que Deus tem o melhor para a sua vida? Lamentavelmente, a maioria das pessoas que estão nas nossas igrejas foram criadas em ambientes completamente destrutivos. Onde não desenvolveram uma confiança emocional. Mas graças a Deus, que chegou o tempo que na igreja Deus restaura a nossa vida. Restaura em nós, restaura a confiança. Mas queridos, assim, a coisa que realmente tem me impactado é que o nosso nível de revelação de quem Deus é precisa crescer. Amém, igreja? Nosso entendimento, que em nome de Jesus o Espírito Santo abra seu entendimento, que esse ano ao ler a palavra, que esse ano ao ouvir as mensagens, você tenha revelação. Deus me ama, a graça de Deus está sobre a minha vida, Deus é bom, Deus me ama, Deus está interessado em me abençoar. Porque muitas vezes nós
achamos que aquilo que é importante para nós fica de lado. O mais importante são as guerras que eu tenho que travar. Nós temos que ir à luta, que pregar o evangelho, que salvar, com certeza. Mas também existe o outro lado da história. Deus quer que você tenha com Ele um relacionamento de filho. Alguém maior do que você, que pode fazer o que você não pode fazer. Alguém que é capaz de intervir na história para te abençoar. Nós precisamos realmente crescer na confiança em Deus. E isso é uma coisa emocional, uma coisa do coração. Se você não se lembrar de nada dessa pregação, lembre-se dessa frase: conhecimento produz fé. Relacionamento produz confiança. Amém? Quanto mais você se relacionar com Deus, amá-lo, conhecê-lo, ler a sua palavra, adorá-lo, mais e mais, o amor dele vai invadir a sua vida. E você vai desenvolver uma confiança. Você vai saber que mesmo nos momentos difíceis da sua vida, que nos desertos da sua vida, nas aflições da sua vida, Deus vai aparecer. Porque você sabe quem Ele é. Você precisa saber quem Ele é. E você só vai saber se você ouvir, se você ler. Você precisa ler sobre Ele. Você precisa saber como Ele age. Eu descobri que Deus não tem pressa. Nós somos a geração da pressa. Se você abrir seu computador hoje e ele não ligar, você fica desesperado. Se você pegar o seu iPad e clicar e o iPad demorar 10, 15 segundos para ligar, você já fica agoniado. Por quê? Porque nós somos a geração da rapidez. Mas Deus não tem pressa, porque Ele está construindo a nossa vida para a eternidade. E nesse tempo que Ele está construindo, Ele está trabalhando em nós. Porque o objetivo final da nossa vida é relacionamento com Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar para nós encerrarmos esse momento precioso. Quero agradecer ali, João, pelo privilégio de estar aqui. Põe a mão no seu coração, eu quero orar. Para que o Espírito Santo traga a você uma revelação. Ô Senhor, abre os nossos olhos. Dá-nos uma revelação mais profunda de quem Tu és. Nós não queremos viver apenas um nível de fé, mas nós queremos viver um nível de profundo relacionamento contigo. Chorandara, choreba. Oh Espírito, xericandará. Ministra teu bálsamo. Restaura a confiança, Senhor. Oh Deus, muitos de nós fomos perdendo a confiança, Senhor, nas pessoas, na política, em tantas coisas. Mas obrigado, porque o Senhor é plenamente confiável. E que esta unção, essa revelação,
da graça, do amor, inunde as nossas vidas. Que ao ler a palavra, a revelação de quem Deus é apareça. Ó Senhor, que a revelação da graça, do amor, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aprofunde o nosso entendimento da Tua graça e do Teu amor. Que as barreiras mentais, emocionais, que criaram desconfiança em nós, que nos tornaram pessoas ansiosas, inseguras, e que muitas vezes queremos confiar primeiro nos outros, sem confiar em Ti primeiro. Senhor, não são as pessoas que vão cuidar de nós em primeiro lugar, mas é o Senhor que vai cuidar de nós. É o Senhor que vai prover o que nós precisamos. É o Senhor que vai abrir portas que estão fechadas. Espírito Santo, que este ano seja um ano da revelação, da graça e do amor de Deus sobre cada um de nós. Faz agora uma oração pessoal. Esse ano, no meu livro dos sonhos está escrito: eu quero conhecer a Deus mais profundamente. Faz uma oração você, pedindo a Deus que Ele se revele a você. Oh, que o entendimento novo, sua mente se abra para compreender